A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Precisamos ser sinceros com Jesus para que Ele possa curar o nosso coração. Vamos aprender com São Pedro e com o Padre Léo. O Evangelho começou dizendo: depois que comeram, Jesus chamou Pedro e fez uma pergunta para Pedro, de supetão: Pedro, tu me amas? Ah, gente, aquela pergunta foi fundo no coração de Pedro, porque Pedro, que tinha passado aquela noite inteirinha mergulhado numa angústia de um choro que tinha começado na sexta-feira, Pedro não parou de chorar, sexta, sábado, até domingo de manhã. A única alegria que Pedro tinha tido naquela manhã era Jesus vivo ali na praia. E Jesus pergunta: tu me amas? O grego tem 3 termos para falar amor: ágape, filos e eros. Ágape é o amor divino, é o mais sublime amor. Filos é o amor humano, amor de irmão, amor de amigo, filantropia, por exemplo. E eros é o amor homem e mulher. Jesus perguntou no mais alto verbo, ágapoi: Pedro, tu me amas? O mesmo verbo que Jesus usou todas as vezes que falou que Deus é amor, o mesmo verbo que Jesus falou quando rezou na sua oração sacerdotal de João 17, o mesmo verbo que Jesus usou no capítulo 13, versículo 34 de São João: nisso saberá o mundo que vocês são meus, se viverem o verdadeiro amor. É o mesmo verbo de João 13:1: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Novo Testamento é em grego, é facinho. Pega o Novo Testamento em grego e vai olhando esses textos que falam de amor. Você vai ver lá, agapoi, ou alguma decorrência dele, mas tudo, essas letrinhas você enxerga fácil lá. Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ah, Pedro olhou para aquela barca, olhou para o mar, para a pesca, mas viu um detalhe que o Senhor tinha feito. O Senhor tinha feito uma fogueirinha. Por que Jesus fez aquela fogueira? Para lembrar Pedro de uma outra fogueira. No capítulo 18, São João diz que Pedro negou Jesus em torno de uma fogueira. Então Jesus fez aquela fogueira para queimar a outra. Talvez fosse até com alguns restos de carvão que pegou daquela. E Pedro olhou para aquela fogueira e lembrou do quê? Que ele tinha negado Jesus. Então como é que Pedro responde? Sim, Senhor, tu sabes que eu... E aí vem a primeira grande sinceridade de Pedro. Pedro não diz para Jesus: tu sabes que eu te amo. Pedro não usa o mesmo verbo de Jesus. Pedro desce o verbo. Pedro usa o verbo philos, que nós poderíamos traduzir assim: ágape por ama e philos por gostar. Então Pedro respondeu para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te gosto. E parece que Jesus gostou da sinceridade de Pedro. Era o Pedro dele. Ele não fingiu. O que adianta eu dizer: ah, Senhor, eu te amo, Senhor, aleluia, Senhor, glória a ti, Senhor?
Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O que adianta eu cantar? Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. E o que as pessoas percebem em mim? Conta testemunho, ódio, mágoa, ressentimento, mentira. Uma pessoa que só vive falando mal da vida alheia. O que adianta eu vou lá no grupo de oração, eu tremo de tanto rezar em língua. E saio dali, eu fico descendo a língua nas pessoas. Tem gente que tem o duplo dom da língua, o de Deus e do encardido. Com o dom da língua que o Espírito dá, ele louva a Deus. Com o dom da língua, porque o encardido tenta copiar tudo de Deus, inclusive no dom das línguas. E é muito interessante que a maior parte das pessoas que não aceitam o primeiro dom das línguas, que é de Deus, acaba aceitando o dom da língua do encardido. Pedro não falou, eu te amo, Senhor. Ele não podia mais mentir para Jesus. Jesus tinha visto ele pelado. E ele então confessou, tu sabes que eu te gosto. Segunda vez Jesus pergunta. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, pois Jesus tinha que confirmar a fé de Pedro 3 vezes. Gente, significa que o Espírito Santo vai se derramar sobre nós. Quantas vezes tivemos a humildade de voltar para a fogueira do coração do Senhor? Segunda vez Jesus pergunta, tu me amas, Pedro? Jesus usou o verbo agapoi. Jesus insiste no verbo, como que dizendo para Pedro, eleva esse amor. Eu não quero só que você goste de mim não, Pedro. Eu quero que você me ama. E Jesus continua fiel no seu verbo. E por isso, segunda vez, Jesus pergunta, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E qual é a resposta de Pedro? Pedro é honesto mais uma vez. Pedro tinha aprendido a lição. Tinha valido a pena passar aquela noite de lágrimas. Quantas vezes você já teve, eu já tive, quantas vezes nós já tivemos a graça de passar uma noite chorando, quem sabe, a partir dos nossos pecados, mas nos refugiamos na bebida, na droga, no sexo, na pornografia, na televisão, em tantas bobagens. Pedro tinha passado aquela noite chorando e não foi em vão. Aquela pescaria não foi em vão. Ele não pescou nada naquela rede, mas pescou tudo aqui dentro. E Jesus queria, o único peixe que Jesus queria era ele. Ele não foi fingido. Ele foi honesto a segunda vez com o Senhor e disse, Senhor, tu sabes que eu te gosto. Ah, aquilo foi bom demais para Jesus. Era o que Jesus queria. Era a resposta que Jesus queria ouvir. Era a senha para a terceira e última pergunta que Jesus queria fazer. Porque como Pedro tinha negado o Senhor 3 vezes, Jesus queria curá-lo 3 vezes. E tanto isso é verdade que nunca mais nenhum autor do Novo Testamento, e diga-se de passagem, 90% do Novo Testamento foi escrito depois disso, nunca mais tocou nesse assunto. Sinal de quê? De que Jesus tinha realizado essa cura para valer. Chega a terceira pergunta, é o momento final. Jesus olha para Pedro e diz, Simão, filho de Jonas, tu me? Não. Isso é bonito demais. Jesus ressuscitado, com as chagas ainda da cruz, pelos pecados da humanidade, inclusive de Pedro. Jesus, que tinha ido lá na beira da praia, que tinha feito a comida para eles, Jesus desce ao nível de Pedro. Jesus fala a língua de Pedro. E a terceira pergunta, a terceira vez que Jesus pergunta, Jesus não usa mais o verbo agapoi. Jesus substitui o verbo e usa o verbo de Pedro, quase que como dizer, então Pedro, é do seu jeito mesmo, mas me ame do seu jeito, Pedro. Pedro, gostas de mim? E a resposta de Pedro foi igual? Não. Ele meteu uma vírgula a mais na resposta. Ele disse, Senhor, sabes tudo. E se tudo
não aparece nas outras 2 vezes. Sabes tudo, tudo é tudo. Sabes que eu te gosto. Não, ele falou gosta. E a conclusão de Jesus é como que dizendo: é verdade, Pedro, mas você vai me amar. Segue-me, segue-me. Sabes, E é isso que o Senhor diz. às vezes, meu Senhor, me sinto fraco, cansado de cair nos mesmos erros, muito fraco, vazio, penso até em desistir. Pedro, se tu me amas, Pedro, diz-me agora. Eu quero do teu coração essa resposta. Saber amar é saber sempre servir. Amo, tu sabes, meu Senhor, o quanto eu te amo. Cansado estou, mas sabes que te amo. E só o teu amor pode me levantar. Então, Pedro, levanta-te, apacenta os meus cordeiros. Ergue tua cabeça, eu estou contigo. Deixa o meu amor entrar em teu coração. Então, Pedro, para de olhar atrás, o que ficou perdido. Olha para a cruz e vê o meu amor infinito. Não abro mão de ti, servo meu. Então, Pedro, levanta-te, apacenta os meus cordeiros. Ergue tua cabeça, eu estou contigo. Deixa o meu amor entrar em teu coração. Então, Pedro, para de olhar atrás, o que ficou perdido. Olha para a cruz e vê o meu amor infinito. Não abro mão de ti, servo meu. Pedro, eu te amo. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Entrando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados.
pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós, no Evangelho de hoje, ouvimos Jesus que prediz, mais uma vez, anuncia, mais uma vez, a sua paixão. E aqui ele está revelando uma das realidades fundamentais do cristianismo, que o caminho para a glória de Deus é um caminho para baixo, ou seja, é o caminho da humilhação, é o caminho do fazer-se pequeno. E ele faz isso vendo que os discípulos disputam para receber os primeiros lugares, dando o exemplo de uma criança. É interessante notar isto, o quanto a realidade do ser humilde, ser criança, ser pequenino, está profundamente unida com a paixão de Cristo. O Evangelho de hoje, ele une essas duas realidades. Mas houve uma santa que reuniu essas duas realidades na sua vida, e não somente na sua vida, no seu próprio nome religioso. Chama-se Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. O Menino Jesus mostra esta realidade do ser pequenino e humilde como uma criança. Mas a Sagrada Face, ou seja, o rosto de Jesus, impresso no véu de Verônica durante a paixão, nos recorda o quanto a paixão de Cristo, a dor e o sofrimento de Nosso Senhor, foi exatamente a forma de Ele se fazer pequenino, de se humilhar e com isso nos salvar. Vejam, este é um dos centros espirituais do cristianismo. Existe aqui algo de profundamente verdadeiro que as pessoas muitas vezes gostariam de fugir e de escapar. Nós gostamos de ouvir de Santa Teresinha que nós precisamos ser crianças pequeninos, como crianças que se entregam nos braços de Deus. E isso é verdade. Mas esta entrega, este abandono total aos braços de Deus, como um filho que se entrega aos braços do seu Pai querido, ele é a forma de nós nos prepararmos para aquele abandono mais radical, que é o abandono do Cristo na cruz. Quando no final do Evangelho de São Lucas, durante a paixão, Jesus, ao dar o seu último suspiro, brada e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali nós temos a criança que se abandona nos braços do Pai, mas temos também o Redentor, que na sua paixão, na sua cruz, na sua dor, no seu sofrimento, verdadeiramente abre as portas da eternidade para todo mundo. Por isso, ensinar que precisamos ser humildes e precisamos ser filhos completamente entregues aos braços do Pai não tem nada de infantilismo. Muitas vezes, quando as pessoas falam da espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus como sendo a pequena via, o pequeno caminho, elas são tomadas por uma certa infantilidade. Ai, porque eu preciso ser pequenininho. Não, não há nada de infantil em Santa Teresa. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela, mesmo quando expressa com comparações infantis as suas ideias e o seu ensinamento, a sua doutrina de doutor da Igreja, ela expressa isso
com uma profundidade e uma maturidade que somente aqueles que alcançaram a via mística e o verdadeiro conhecimento espiritual é que podem fazê-lo. Então, vamos ser bem concretos na nossa vida. Nós sejamos crianças que confiam. No momento em que o sofrimento, a dor, a angústia, a miséria vier visitar você, se jogue nos braços de Deus. E você vai ver que esta dor e esse sofrimento será capaz de ser transformado em amor. Porque com a ajuda da graça, nós somos capazes de realizar essa transformação maravilhosa, de transformar a dor em amor. Mas para isso, precisamos ser crianças que se entregam nos braços do Pai. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo que eu quero é habitar em Ti, Senhor, e me perder em Teu amor, mesmo sem ter nada pra Te dar. Disponho a Ti tudo que tenho e o que sou. Tudo que eu quero é habitar em Ti, Senhor, e me perder em Teu amor, mesmo sem ter nada pra Te dar. Disponho a Ti tudo que tenho e o que sou. Como criança em Teus braços, eu quero sempre estar, depender do Teu amor por toda a minha vida. Já não importa o que virá, se enraizado em mim está o amor que me sacia inteiramente. Tudo que eu quero é habitar em Ti, Senhor, e me perder em Teu amor, mesmo sem ter nada pra Te dar. Disponho a Ti tudo que tenho e o que sou. Como criança em Teus braços, eu quero sempre estar, depender do Teu amor por toda a minha vida. Já não importa o que virá, se enraizado em mim está o amor que me sacia inteiramente. Yeah. Abandonado em Tuas mãos, esvaziado eu quero estar, sem nada mais reter, tudo doar.
Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. Chegamos na terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, a vida em Cristo, número 1691. Cristão, reconhece a tua dignidade. Por participares agora da natureza divina, não te degeneres, retornando à decadência de tua vida passada. Lembra-te da cabeça a que pertences e do corpo de que és membro. Lembra-te de que foste arrancado do poder das trevas e transferido para a luz e o reino de Deus. Aquele que entrega a vida nas mãos de Jesus, absorve e armazena o poder da sua luz. Tendo uma vela acesa, coloque sobre a mesa, pra anunciar o reino do céu às nações, assim seja. Seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus. Seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe uma luz. É Jesus, é Jesus. Vem Espírito Santo, traz luz ao meu coração, faz de mim um luzeiro pra vida do meu irmão. Vou semear a sua paz, quero ensinar o seu amor. Hoje me dá a graça de ser o seu servo, Senhor. Luz, seja luz para aqueles que ainda preciso encontrar Jesus. Seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe luz. Seja luz para aqueles que ainda preciso encontrar Jesus. Seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe uma luz. É Jesus. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 21 de maio, nós recordamos o martírio de São Cristóvão Magalhães e os seus 24 companheiros mártires. São Cristóvão, ele nasceu em Guadalajara, no México, no ano de 1869. Vinha de uma família de camponeses. Foi educado na fé católica, aprendeu a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e à Virgem Maria, principalmente com a oração do Rosário.
Então ele decidiu ingressar no seminário, se tornou um membro da Sociedade do Apostolado Católico e em 1888 foi ordenado sacerdote. Se tornou um bom sacerdote, ajudou na evangelização de muitos indígenas e também fundou assistência social aos pobres e aos mais necessitados da sua região. Ele era um bom pároco, um zeloso homem para com o cuidado de seu povo. Mas o México passou a viver uma situação muito difícil de perseguição aos católicos. No ano de 1917, com uma nova Constituição mexicana que era anticlerical, a perseguição à Igreja Católica foi muito grande. Diversos padres, diversos homens e mulheres que eram católicos passaram a ser perseguidos. E então, não diferente, a perseguição chegou também a Cristóvão Magalhães. Porém, ele não se associou, em primeiro lugar, a um movimento chamado dos cristeros. Estes se rebelavam contra esta Constituição e o governo, que era anticlerical. Cristóvão Magalhães, embora não estivesse junto a este movimento, ele era contrário àquele governo e permanecia fiel à sua fé e aos seus trabalhos. No ano de 1926, o presidente do México foi trocado e então a perseguição ficou pior e o seminário da região de Cristóvão foi fechado. E então ele abriu na sua própria paróquia um mini seminário para acolher aqueles seminaristas e ajudá-los na formação sacerdotal. E diante desta realidade, ele foi perseguido pelo governo. Cristóvão Magalhães, com mais 21 sacerdotes e 3 leigos, contando então 25 pessoas ao todo, foram presos e no final, no dia 21 de maio de 1927, foram fuzilados pelo governo mexicano por serem católicos e, de maneira especial, Cristóvão Magalhães por ser sacerdote. Cristóvão Magalhães dizia, antes da morte, aos seus outros irmãos sacerdotes: passamos por este sofrimento agora, mas logo chegará o céu, e entrego o meu sangue para que o povo mexicano se una, e de maneira especial que lute pela fé católica que traz no coração. Eis que no século XX, o México perseguiu os católicos, matou muitos deles, mas nem por isso a fé morreu, porque a fé de Cristo, a fé em Cristo, ela é divina e está plantada em nossos corações, e nós devemos ter a coragem de defendê-la e, se necessário for, morrer por esta fé. Hoje nós pedimos a intercessão de São Cristóvão Magalhães por tantos cristãos que são perseguidos em diversos países, sejam naqueles países em que há uma perseguição mais direta, mas também em nosso país, que em muitas circunstâncias há uma perseguição velada. Rezemos para que nós perseveremos nesta fé. São Cristóvão Magalhães e seus companheiros mártires, roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de
de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a noite da ceia pascal, a ceia em que o nosso Cordeiro se imolou. Quanto a nós, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a noite da ceia do amor, a ceia em que Jesus por nós se entregou. Quanto a nós, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a ceia da nova aliança, confirmada no sangue do Senhor. Quanto a nós, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Quanto a nós, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. O sublime nome de Maria não foi encontrado na terra, nem inventado pelo entendimento ou arbítrio dos homens, como se dá com os outros nomes. Veio de Deus e foi-lhe imposto por ordem divina, como o atestam São Jerônimo, Santo Epifânio, Santo Antônio e outros. A Santíssima Trindade vos conferiu este nome, ó Maria, que é superior a todo o nome, depois do nome do vosso Filho. Ela a enriqueceu de tanto poder e majestade, que ao proferi-lo, quer que se dobrem os joelhos dos que estão no céu, na terra e no inferno. Vários privilégios outorgou o Senhor ao nome de Maria. Consideremos apenas um entre os demais. Quanto Deus o fez suave na vida e na morte aos servos dessa Santíssima Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. É tão lindo imaginar